Olá, boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo. Agora nós vamos falar sobre o jejum, né? Qual é o jejum que agrada, que Deus quer que você faça, né? Nós vamos ver a partir aqui, vamos começar logo aqui em Isaías, logo no Antigo Testamento. No livro de Levítico, no capítulo 23, 26 e 27, diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Viu? Aqui de cara você percebe que o jejum era para afligir a alma. Isso era a lei. A lei, cara. A lei sempre sufocou e nunca resolveu seus problemas. A lei. Você que é adventista, que diz que serve a lei, serve nada. Mentira. Você não vai servir 613 preceitos da lei. Não vai. A alma nunca, a lei nunca, meu irmão, resolveu teus problemas. Bom, o profeta Isaías 58, 2. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em si chegar a Deus. 3. Dizendo: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Viu? Estavam cobrando. Só porque fizeram o jejum achando que isso é alguma coisa, né? Isso não é antigo. Se era que era válido, tá bom? Mas estão cobrando. Você vai ver a resposta de Deus para isso. Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Mais outra pergunta. Eis que no dia em que jejuais, cuidais do vosso próprio interesse e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuas para contendas e rixas para ferides, com punho iníquo jejuando, assim como hoje não se fará ouvir a vossa voz no alto. O próprio Deus levantou os dedos e olha, eu digo para eles lá, o que eles estão me cobrando? Quero saber quem são eles para me cobrar, porque estão fazendo um jejum para sacrifício próprio, para si mesmo. Um jejum para contenda, para rixas. Nem até o alto isso aqui, ou seja, até o alto quer dizer o seguinte: isso aqui não chega a mim não. Vamos a Lucas, capítulo 18, 10 ao 14. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha só como é que são, né? Os hipócritas hoje aí é assim mesmo, para se mostrarem, para procurar o holofote para si. Orava desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, aí, se acham no direito, hipócritas, mentirosos. Dou graça-te, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ainda apontava, e aponta para você, sabia? Este publicano se sentia tanto, achando que jejum fosse alguma coisa. Eu não sou como você não. Ó, ainda tem mais. Ainda o fariseu dizendo, no 12:
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Grande coisa. De que adianta? Isso era jejum para a sua vanglória, para a sua própria vaidade, para que os outros vissem que eles eram santos, que de santo não tem nada. Jesus continuou. No 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se é propício a mim, pecador. Simples a oração dele. Não jejuava, nem dava dízimo. O outro teve que falar que dava dízimo, porque tem que aparecer. Eu dou dízimo. Ou seja, eu sou melhor que você. É assim que fazem por aí dentro dos templos religiosos. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se jejum resolvesse te deixar santo, te aproximasse de Deus, te trouxesse poder, alguns países da África eram os países mais poderosos da face da terra. Que esses países passam fome, seriam os países mais santos da face da terra. Era ou não era? Porque o que esse povo passam fome, porque jejum é ausência de comida. Não traz santidade, não traz poder, não traz unção, não traz nada disso. Isso é uma mentira. Que é o que as igrejas chamadas, igrejas de tempos religiosos aí, pregam para você. Diz que você se reverte poder. Mentira. Jesus disse que quem saiu exaltado, ele diz, digo vós, Jesus falando, digo vós que este desceu justificado para a sua casa. Nem deu dízimo, nem jejuou, nem fez oração alta. E não aquele, Jesus está dizendo que não aquele, o fariseu, todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aí, para que tanto jejum? Para que o jejum? Para que a oração alta, para que os outros vissem? Para que o dízimo? Adiantou? Resolveu? Lucas, capítulo 16, 14 e 15. Os fariseus que eram avarentos, olha aí. Será que é diferente aí dos de hoje aí, das instituições religiosas? Pode olhar, que não é não, viu? Repetindo, esse 14. Os fariseus que eram avarentos ouviram tudo isso e ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Quantas vezes eu fiz isso? E hoje você que está aí, que vai assistir esse vídeo, está fazendo isso. Faz para justificar-se perante os homens, que dá dízimo, que sobe um monte, que é mais santo que os outros, preenchendo egos e vaidades, que é melhor, para dizer que é profeta. Aqui, Jesus, aqui bem claro. Isso aqui é abominação diante de Deus. É Jesus que está dizendo, não sou eu não. Amados, vamos mudar isso aí. Marcos, vamos voltar agora, Marcos, capítulo 2, de 18 ao 20. Isso é sobre o jejum. Até agora não tem agradado a Deus em nenhum lugar, né? O jejum. É ou não é verdade, meu irmão? É a palavra, meu irmão. Ora, verso 18, de 18 ao 20. Marcos, capítulo 2. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo
jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam. Onde foi que Jesus mandou você jejuar, meu irmão? Continuando. Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Quem era o noivo que Jesus se referia aqui? Era Jesus. Se o noivo está presente, para quê? É festa, tem comida, é para comer, é para se alegrar. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Jesus está presente ou Jesus não está? Me responda. Pode responder nos comentários, no WhatsApp. Jesus está presente ou não está? Pergunta para você. Verso 20. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Ele está se referindo quando ele ia para a cruz, tá bom? Que aqui era o Jesus em carne. E neste tempo jejuarão. No período em que Jesus estivesse na cruz, era assim para os discípulos jejuar. Naquele momento em que os fariseus estavam cobrando ele que os discípulos dos fariseus de João jejuavam e os dele não, ele disse: não, como é que pode jejuar se o noivo está presente numa festa de casamento? O noivo estava presente, ele está se referindo a ele. Ele disse: agora sim. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E nesse tempo jejuarão. Então os discípulos já estavam ensinados que jejum, enquanto ele estivesse com ele ali, não precisava jejuar. Mas quando ele, no período dos 3 dias que ele fosse para a cruz, aí era para ele jejuar. Jesus estava ausente. Vamos lá. Gálatas. Aí eu lhe pergunto, Jesus está ausente, nós hoje, porque ele ressuscitou, mas ele está no seu coração, tá ou não está? Então não precisa de jejum. Vamos para o livro de Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 4, do 4 ao 7. Vamos lá. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, que ainda podia fazer o jejum. Quando Jesus fosse para a cruz, eles podiam jejuar. Quando Jesus estava com eles, não precisava. Era permitido fazer o jejum. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu sobre a lei. Por isso que eu digo, Jesus estava cumprindo lei. Porém, para resgatar os que estavam sobre a lei. Viu? Por isso que não é para servir lei hoje. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você não é mais ovelha, você é chamado de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Amém? Que clama: Abba, Pai. Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Viu? Você não é mais ovelha. Voltando, vamos para Mateus, capítulo 5. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque a verdade
Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais será tirado da lei, até que tudo se cumpra. Que tudo isso ia se cumprir na cruz. Na cruz, entenda que acabou. O véu ia se partir de cima a baixo. Jesus ia vencer tudo e você não precisava mais de lei, mais de dar dízimo, de fazer ceia, santa ceia, de fazer jejum, de subir a monte, de unção com óleo, de campanhas. Não precisava mais. Rasgou-se tudo ao véu. O véu rasgou de cima a baixo, então você é livre. O teu acesso para com Cristo é livre. Ele é que é o único mediador entre você e Deus. Romanos capítulo 10, verso 4. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, viu? Lá na cruz. Para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Colossenses capítulo 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, viu? Aí, adventista. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. A lei era a sombra para a vinda de Jesus. Ele veio, isso passou, acabou, adventista. E qualquer pessoa que guarde sábado, acabou. O sábado era para os judeus, certo? Ninguém se faça... Não, porque tu verso 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, que era Jesus. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, aqui já estava se referindo que havia de vir era ele. Isso ia acabar. E acabou. Amém? Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9. Verso 10. Os quais não passam de ordenança da carne. A lei era ordenança de carne. A lei era só condenação. Baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Acabou. Jesus veio e acabou. Ele agora é a nossa lei. Que o nome dela é graça. A graça em Cristo. Tudo que era da lei de Moisés, ó. Acabou, ô adventista, acabou. Acordem. Acordem, ô. Vamos para 2 de Coríntios, capítulo 11. Segundo Coríntios, capítulo 11, 25 ao 27. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes e 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Isso aqui foi Paulo, o sofrimento de Paulo.
foi arrebatado ao paraíso e ouvi palavras. Não, perdão. 26. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, e em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Tudo que ele fez aqui foi forçado, ele não fez nada porque tinha propósito, não existe. Ele, em período de todas essas coisas aqui, ele foi obrigado a ficar com fome, que é a ausência de comida, porque não tinha comida, né? Em vigília, não é porque a vigília que se faz aí, ela não existe. Era obrigado a não dormir para não ser morto. Paulo passou por todas essas dificuldades pelo amor do Evangelho de Cristo. Não é porque ele fez vigília ou fez jejum, porque foi mandamento, não. Ele fez tudo isso forçado. É um trabalho de fadigas, em vigília, muitas vezes, né? Em fome, ó, e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Ele foi obrigado a passar fome, sono, não poder dormir, exatamente por causa do amor ao Evangelho. Era tudo em perigo, era por causa dos perigos. Não era porque ele fazia, não, eu vou fazer jejum para passar pelo perigo. Não, com essa falsa mentira que fazer jejum, que Deus vai nos livrar. Mentira. Jejum não tem poder para nada, não. Jejum não te livra de nada. Jejum não santifica carne de ninguém. Amém? Espero que vocês entendam. Vocês são inteligentes. O Espírito Santo de Deus está pronto para te ensinar. Não sou eu não sou nada não. Amém? Atos. Vamos voltar para Atos 27. Atos 27, do 36 ao 38. Do 36 ao 38. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, ó, ele continuou contando. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Ou seja, eles, para não se afogar, como ele fala que passou perigo em navio, tiveram que esvaziar o navio, jogando até alimentos, para o navio não naufragar. Foi obrigado a ficar com fome, porque tiveram que se dispuseram para o navio não naufragar. É para você entender que Paulo não fez jejum. Mas com certeza os teus pastores gulosos ainda vão pregar para vocês que você tem que fazer jejum para você se santificar. Mentira. Mentira. Não vá nessa, não. Hebreus 9:13. Né? Hebreus 9, capítulo 9, versículo 13. Vamos lá. Rapidinho para que esse vídeo não fique tão longo. 13 e 14. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha espargida sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, se santificava a carne
o que a obra de touro e de bode só santificava, se santificava a carne, quanto mais Cristo, que é verdadeiro, que é o verdadeiro sacrifício por uma vez só, né, se ofereceu sem mácula, né, e purificando a nossa consciência, para que nós entendamos que é só através dele, né, de obras mortas, que tudo isso lá era obra morta, serve para nada, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a permissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Visto que, de maneira nenhuma, tem força lei enquanto vive o testador. Jesus acabou com tudo aquilo. Ele é a nossa nova aliança, amém? Acabou. A velha aliança já era. O mesmo Hebreus, no 10, do 8 ao 10. Depois de dizer, como acima, sacrifício e a oferta, não quiseste nem holocausto, nem oblação pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova o primeiro para estabelecer o segundo. Acabou, removeu a velha aliança e agora estabeleceu a nova, que é a graça em Cristo. Nossa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Acabou! Efésios 3:20. Rapidinho, né? Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Amém? Acabou. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mateus 17:21. Mateus 17:21. Mas esta casta não se expulsa senão por meio de jejum e oração. Isso aqui era na lei. Certo? Jesus estava dizendo para eles ali. Vamos lá. Colossenses 2, 4 e 15. Colossenses, capítulo 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, está falando da lei, tá? E que constava de ordenanças, o qual nós éramos prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Foi ou não foi na cruz que acabou?
e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Judas, capítulo 1. Perdão, o vídeo acaba ficando longo, né? Mas é porque tem muita coisa. E olha que eu aliviei, viu? Judas 1, 5 e 6. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois o que não creram. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu espírito, domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E vamos para Isaías 58, profeta, né? Terminado aí no Antigo, né? Vamos ver se lá nós temos o jejum que agrada a Deus, certo? Não esse mentiroso aí que fazem. Isso era a lei, né? 58, do 1 ao 10. Vamos lá. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo, a sua transgressão e a casa de Jacó, os seus pecados. Mesmo neste estado ainda de procura dia a dia, me procura dia a dia e tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntaram-me pelos direitos da justiça, tem prazer em si chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que afligimos a nossa alma? Viu para que era o jejum? E tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais do vosso próprio interesse e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Vós que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes um com punho iníquo, jejuando assim como hoje não se fará ouvir a sua voz no alto. Ou seja, jejum de vocês jamais poderá ser ouvido, que vocês fazem por contenda e rixas. E seria este jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como o junco e estando debaixo de si pano de saco e cinza? É Deus perguntando. Não foi esse jejum que eu pedi, não. Clamarias tu a isto, jejum e dia aceitável do Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade e desfaça. Ele está dizendo o seguinte, ó: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade? Olha o jejum que Deus quer que faça. Não é jejum de falta de comida, não. É que você mude essa tua postura. Desfaça as ataduras da servidão. Deixe livres o oprimido. Despedaceis todo o jugo. Viu, pastores? O jugo que vocês colocam nas pessoas aí, ó. Deus não quer que jejue por falta de comida, não. É para você fazer o que tem que fazer. Solta as pessoas que estão presas aí à lei de Moisés, que vocês estão fazendo.
Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires vires o nu e cubras e não te escondas o teu semelhante. O teu semelhante é a pergunta. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e de que a ameaça, e o dedo, né, da ameaça, e o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma ao aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O jejum que Deus quer que você faça é que você solte as pessoas que você está enganando dentro da igreja, ou pastor, ou canguloso. Solte as pessoas que está enganando, tirando dela, enganando, dizendo para fazer jejum, dizendo que adquire poder, que se aproxima de Deus, que torna-se mais santo. Mentira. Aqui, ó, o jejum que Deus quer é isso aqui, ó, para você soltar as pessoas do jugo, não apontar dedo, certo? Não ficar forçando ou obrigando a fazer coisas que Deus não mandou. É isso que Deus levantou Isaías para dizer para eles: será que foi esse jejum que eu pedi? O jejum que eu pedi é que vocês dê comida a quem tem fome, dê roupa a quem está nu, recolha os que estão sem casa, dê aos pobres. Esse é o jejum que Deus quer que faça. Vocês estão fazendo? Não. Vocês não fazem isso. Vocês querem se amostrar, holofotes. O sistema religioso das instituições religiosas, chamadas igrejas, querem nome. E os coitadinhos que estão nos bancos, que estão lá presos a profecias falsas, mentirosas, que estão lá porque o pastor disse que se você não estiver lá, você está fora da mão, proteção de Deus. Mentira. Fazer o que tem que fazer, que Deus quer que você faça, vocês não fazem. Mas impor, apontar, julgar, isso vocês fazem. Amados, perdão pelo vídeo, mas é isso, porque isso traz a gente, sabe, essa falta, sabe, a santidade que Deus quer não é eu com uma hipocrisia minha, não é para me benefício próprio, não. Faça o que é certo. Está tudo errado. Esse é o jejum que Deus quer que você faça. Dê comida para o necessitado, acolha o que está na rua, aos pobres, vista o que está nu, não aponte, não julgue. Esse é jejum, não é comida não. Que Deus abençoe. Peço desculpas pelo vídeo, mas não poderia deixar, né, de trazer essa mensagem. É uma pena, irmãos, que não dá para a gente explorar mais o entendimento dentro dos textos e dos contextos para melhor entendimento. Mas leia, que eu citei dos capítulos, versículos, leiam. Não é isolado não. É porque isso, irmão, é porque Deus não tá, ó pastor, Deus não está alegre contigo não. Casa do tesouro, meu irmão. Se é para que não faltar mantimento, será que se algum irmãozinho for te procurar para te pedir ressarcimento do seu dízimo, porque eles estão em casa sem poder trabalhar por causa do coronavírus, você ressarciu? Não, diz que é para não faltar mantimento. Se é lugar de mantimento, você tem que devolver lá o dízimo ao irmãozinho lá, para ele poder se manter. Com certeza não, você é canguloso. E tem muita gente defendendo esses homens que não tem nenhuma piedade, não tem alma, não tem amor nem temor de Deus não.
E ainda faz as pessoas temerem a vocês. Porque as pessoas estão aí dentro presas. Porque elas têm medo, elas não temem, não é a Deus não. É a vocês. E Deus vai cobrar caro de vocês. Infelizmente. Que Deus abençoe. Aqueles que estiverem ouvindo, seja feita a vontade do Senhor.